nosso Deus, porque Ele é grande, Ele é digno de todo louvor e toda adoração, né? Hoje nossos instrumentos, a nossa luz, eles estão com vontade própria, eles funcionam quando desejam. Então nós vamos louvar o nosso Deus da maneira que tivermos que louvar, né? Se for no escuro, se for sem som, se for sem voz, não importa. O que importa é que nós estejamos louvando ao nosso Deus. Quero vencer perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só
Senhor Jesus. Eu estarei contigo todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Eu sou teu Deus, é a mim que tu serve. Eu te guardo, eu te protejo. Eu sou o teu seguro, a tua força, a tua fortaleza. Nós como família, durante um bom período desse ano, nós temos provado disso do Senhor. O Senhor tem nos guardado, principalmente o meu marido, de muitas coisas. E Ele tem nos protegido, porque Ele é grande. E é literalmente como nós cantamos: demônios fugirão ao ouvir de que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele me salvou, Ele me resgatou das trevas para o reino da luz. Santo, Santo, poderoso, o grande sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande sou. Ele é grande, Ele é exaltado. Ele é exaltado das nossas vidas. Ele é exaltado no nosso coração, na nossa família, na nossa casa. Ele é exaltado. Somente a Ele nós adoramos. Somente a Ele nós cultuamos. Somente a Deus. Exaltado o Rei, exaltado os céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isto, né? Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios,
capítulo 15, versículo 50 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, 50 em diante. Está escrito assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Se você olhar no Velho Testamento, no profeta Isaías, capítulo 25, versículos 7 e 8, diz o seguinte: E os destruirá neste monte, a máscara do rosto com que em todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem, aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. Amados, nós escolhemos esse texto para a nossa meditação desta noite, sobre um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, que é a morte. Porque ou já passaram pelo vale da sombra e da morte, ou já tiveram perdas significativas nas suas vidas. Mas é necessário nós encararmos esta situação e falarmos, para deixar bem claro o que Deus pensa a respeito disso. Quais são os propósitos de Deus com esta palavra. E eu gostaria de falar para vocês, nesta noite, sobre o dia em que a morte morreu. O dia em que a morte morreu. Para que saia de nós este medo de enfrentarmos essa situação. Então, por isso eu escolhi o texto de 1 Coríntios e citei o Antigo Testamento, porque lá também o profeta Isaías profetizou, principalmente no 25:8, sobre o Senhor dizendo: aniquilará a morte para sempre. A morte morreu. Porque o apóstolo, inclusive, dissertando, escrevendo sobre esta questão,
ele dá um brado de vitória, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Mostrando que a vitória da morte é o pecado. E o pecado, a lei indica. Mas em Cristo Jesus, tanto a lei foi cumprida em nosso lugar por Ele, quanto a morte foi morta pela sua obra de morte na cruz e ressurreição do sepulcro. Morte na cruz. Todas as coisas que Deus faz, elas têm um significado, e um significado muito grande. E Ele enviou o seu Filho unigênito, primeiro e único, para que viesse e se tornasse em forma de homem, nascido de mulher, por obra do Espírito Santo, como todos nós cremos, em que veio com a finalidade de pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, libertar os cativos, curar os enfermos, mas tinha a finalidade de ser levado para a cruz, num processo sumaríssimo. Amados, normalmente a justiça é demorada. Na minha profissão, eu tenho um processo nas minhas mãos que está completando 43 anos. A morosidade da justiça. E esse processo da condenação de Jesus para a morte na cruz, esse processo não durou 24 horas. Ele foi processado de acordo com a lei dos judeus. Ele foi processado. E ele foi condenado a morrer na cruz. Por mim e por você, por todos nós. E como eu tenho pregado a vocês, ele morreu na cruz. E a exigência da nossa salvação é tão somente arrependimento e fé. Até esses dias, eu publiquei uma palavra sobre isso, em que a exigência é arrependimento e fé. Se arrepender dos pecados, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas alguém poderia perguntar: e daí o resto? O resto é andar com Deus. O resto é caminhar com o Senhor. Mas o Senhor Jesus foi levado na cruz porque este era o plano eterno de Deus. Desde a eternidade. Deus não tem plano B. O plano de Deus é plano A. E estava estabelecido desde a eternidade, em que seria enviado o Messias, seu Filho unigênito, para morrer na cruz. No derramar do seu sangue, na cruz do Calvário,
ele então começou a matar a morte. Foi o início da morte da morte. Porque a morte, o significado era o que pesava sobre o homem era o pecado. Mas o pecado em Cristo foi aniquilado. Então, amados, aí começa a grande bênção para as nossas vidas, para a nossa salvação. Nós, aqui nesse mundo, passamos por muitas dificuldades e até usamos máscaras. Mas um dia, todas as máscaras cairão. Não somente esta que nós estamos usando por causa da pandemia. As máscaras dos homens, as máscaras das pessoas vão cair perante o grande juiz, o excelso juiz, o justo juiz, porque ele haverá de julgar todos com justiça e equidade. Então, amados, nós vemos que a cruz era necessário, estava nos planos de Deus. Lembram do apóstolo Pedro, quando discípulo do Senhor Jesus Cristo, que uma hora ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o enviado de Deus. E Jesus disse assim: não foi você que descobriu, foi o Espírito Santo que te revelou. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo começou a revelar o plano de Deus na cruz. E Pedro, adiantando-se, disse: mestre, então não vamos para Jerusalém, tem tanta cidadezinha por aí, tem tantos lugares aí que nós podemos ir levando a mensagem, curando os enfermos, podemos ir aí falando do reino de Deus, libertando os cativos, libertando os cativos. E o Senhor quer ir para Jerusalém, onde vai acontecer tudo isso que o Senhor está nos revelando. E Jesus Cristo disse: afasta-te de mim, Satanás. És para mim motivo de tropeço. E o próprio Jesus disse que ele não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele quem o enviou. E nós vemos isto quando ele clamou lá no horto, no Getsemane. Ele clamou dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele completou dizendo que fosse feita a vontade do Pai. A cruz era necessário. O derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário estava nos planos eternos de Deus. E se você for olhar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, ele aponta para
o Novo Testamento. O Novo Testamento revela o Antigo. Você vai ver que todos os atos e fatos que acontecem no Antigo Testamento, na história de Israel, mensagem da boca dos profetas, apontavam para o Messias e apontavam para a cruz. Nós vemos que o plano de Deus, ele foi sendo revelado aos homens e continua sendo revelado. Porque um dia nós todos estaremos na presença de Deus, salvos por Jesus Cristo, glorificando o nome do Senhor, e estaremos gozando a vida eterna. São promessas da palavra, nós cremos na palavra, faz parte da doutrina que nós esposamos. Era necessário a cruz do Calvário, era necessário acontecer como aconteceu, para que a morte fosse vencida. A cruz. Mas nós temos ainda o desenrolar de muitas coisas. A verdade é que nós estamos gozando a bênção da certeza da vida eterna. Cremos que somos salvos por Cristo Jesus. Mas o plano de Deus não é apenas a salvação pura e simples. Ele tem um plano glorioso para cada um de nós. E Ele quer revelar esse plano à medida que nós formos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas esse plano de Deus culmina com algo que é para todos nós, que é a vida eterna. A vida eterna. Então, nesse plano de Deus, estava incluso a ressurreição. A morte e a ressurreição. O povo pedia um sinal. Jesus disse que era um povo incrédulo. Era um povo que estava distante de uma vida com Deus. E ele disse, só terão um sinal, que é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou por 3 dias no ventre de um peixe, o Filho do Homem, ou Jesus Cristo, ficaria apenas 3 dias na sepultura. Interessante que os discípulos e aqueles mais achegados a Jesus, eles foram abrindo os olhos para compreender o plano de Deus, à medida que eles caminhavam com Jesus. E algumas coisas, quando eram reveladas em Jesus Cristo, eles chegavam até quase a se escandalizar. Jesus falou para eles que iria ressuscitar. Então, como esta mensagem ficou clara, tão clara que selaram
a pedra no sepulcro, embora o pensamento daqueles que não eram discípulos de Jesus, pensava o seguinte: olha, vamos selar, porque se alguém for lá remover a pedra e retirar o corpo, depois vão dizer que ele ressuscitou. E esta mensagem, este ensino, este falso ensino, ele lá nos primórdios, ele teve uma certa intenção. Ele pegou no meio do povo, mas logo foi caindo por terra todas essas argumentações. Porque Jesus, como havia prometido, ele ressuscitou dentre os mortos. E aí foi o tiro de misericórdia sobre a morte. Aí realmente a morte morreu. Jesus, ressuscitado dentre os mortos, venceu a morte. E a Bíblia nos informa, e ele mesmo também falou sobre isso, que nós venceremos a morte. E até o apóstolo Paulo fala no texto aqui dizendo que os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Ou seja, não se corromperão pelo pecado. E também não haverá mais possibilidade de morrer novamente para tornar-se pó. Como esse corpo que não pode, carne e sangue, não pode herdar o reino dos céus, é o texto que está dizendo, né? E nós cremos nisso, que por isso a Bíblia, até nós vínhamos conversando no carro com a Lígia, de que o pó volta ao pó, ou seja, a carne vai se corromper, apodrecer. E quando diz assim que o corpo de Jesus não viu corrupção, ou seja, ele não apodreceu, ele foi transformado. Então, nós vimos conversando de que o espírito volta a Deus. Mas nós teremos corpos transformados, ou pela ressurreição, ou pela volta de Jesus Cristo no chamado arrebatamento. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre essas questões no texto que nós lemos. Mas, pastor, a morte continua sendo algo terrível. E nós estamos vivendo dias em que muitas mortes acontecem. Se bem que toda a vida, milhares e até milhões de pessoas morreram por dia no mundo. Se Jesus Cristo não voltar, nós ou eu, vou me colocar, eu morrerei um dia, se Jesus Cristo não voltar até a minha morte. Porque Ele vai voltar. Mas nós não sabemos quando, nem o dia e nem a hora. Não sabemos. Então, amados, a ressurreição, ela estava nos planos de Deus. Interessante que o Senhor Jesus,
ele foi envolto em panos, como se preparava um corpo para a sepultura naquela época. Então ele foi todo preparado para a sepultura por aqueles que, seus discípulos, José de Arimateia, que reivindicou o corpo para sepultar, ele foi levado à sepultura envolto em lençóis. E ele diz o texto que quando chegaram lá, os lençóis estavam colocados de lado, como se alguém tirou, enrolou e colocou do lado. E o lenço, um lenço, estava dobrado. Em determinado lugar ali de sepultura estava o lenço que acompanhava Jesus dobrado. Já falei, mas eu gosto de repetir, para que nós tomemos atenção a este fato. E até algumas versões, elas não deixam bem claro isto, e eu fui numa versão que eu tenho ali, ali no escritório, são vários volumes, é uma das mais antigas em português, do Padre Figueiredo, eu ganhei num amigo. Aí eu fui ler o texto, e lá deixa bem claro que foi colocado dobrado em um determinado lugar na sepultura, ali onde ele estava colocado. Interessante é que a tradição nos informa de que o judeu, quando ia se alimentar, o seu servo preparava o alimento, colocava sobre a mesa e colocava o lenço, que é o guardanapo que nós usamos, ali do lado. E se alguém o chamasse, aquele senhor, para ir alguma coisa, ou ele precisasse se levantar da mesa, ele deixava o lenço dobrado como foi colocado. E o servo não podia tirar a mesa. Sabia que ele iria voltar. Mas se o servo fosse à mesa e aquele lenço estivesse também revirado, já como se passou na boca, limpou a barba, né? Ele podia retirar a mesa porque ele encerrou e já não voltaria àquele local. Então o lenço estava dobrado, indicando: eu saí, mas vou voltar. Não voltar para a sepultura, mas voltar para os seus. Ele estava ali dizendo: eu voltarei. E nós devemos ansiar ou desejar pela volta de Cristo. A igreja primitiva imaginava que seria curta a subida dele aos céus, a ascensão aos céus. E ela exclamava: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eles imaginavam dessa forma, mas um dia para Deus é como 1000, e 1000 é como um dia. Então, o tempo de Deus, como eu já tenho falado para vocês, não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Então, amados, a ressurreição estava nos planos de Deus. A morte morreu e perdeu o seu significado, perdeu a sua força, perdeu o seu poder de destruição do homem, quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário.
E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, a morte morreu. Finalmente, eu gostaria de meditar com os irmãos de que o dia em que a morte morreu, o Senhor Jesus lá na cruz, sua última palavra foi: tudo está consumado. Tudo está consumado. Tudo está feito. Já antecipando a sua ressurreição, profetizando a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo disse: a obra está completa. E isto tem se revelado no coração daqueles que são tocados pelo Espírito Santo, como nós, que estamos aqui reunidos não para ouvir este sermão apenas, mas estamos aqui reunidos principalmente para adorar e glorificar o nosso Deus que fez tudo isso por nós. Seu amor imensurável. Nós, amados, somos frutos do amor de Deus. O dia que o Espírito Santo bateu no teu coração, seja através de uma palavra pregada por um pastor, ou por um presbítero, ou mesmo por um diácono, ou mesmo por um membro da igreja do Senhor. Cada um tem uma experiência diferente com Deus. Eu passei pela minha experiência. Você passou pela sua experiência. O apóstolo Paulo passou pela sua experiência, que foi tremenda. Mas o dia que Deus bateu no seu coração e tocou pelo Espírito Santo, você creu na verdade, estava nos planos de Deus. Ele estava dizendo para você, dizendo para mim: tudo está feito, tudo está consumado, tudo está realizado, tudo está realizado. Foi obra completa, não faltou nada. Foi tudo feito de acordo com o plano eterno de Deus, que lá na eternidade, conhecendo toda a história, Deus, Ele sabe toda a história, de eternidade a eternidade, é conhecedor. E nada acontece que não seja dentro dos planos de Deus. O dia que você nasceu de novo deve ser mais comemorado do que o próprio aniversário, porque você ali estava sendo revestido da glória de Deus para a vida eterna. Eu às vezes fico pensando sobre a minha vida. Eu nasci no meio do mato. Até esses dias eu vi alguém perguntando: que maternidade você nasceu? Eu respondi para mim mesmo: eu nasci no mato
através de parteira. Hoje ainda é mato lá. Não houve nenhum progresso, digamos assim. Lá era o Caraguatá, o reduto do Contestado, onde eu nasci. Onde os jagunços, que eles chamavam de jagunços, do Contestado, estavam reunidos e vivendo lá, combatendo pelos seus ideais. Foi lá que eu nasci. Mas Deus, quando eu nasci, lá naquele matão, Ele tinha um plano estabelecido. E apesar de todas as minhas dificuldades, apesar de todos os meus reveses, minha desobediência muitas vezes, Deus estabeleceu o seu plano na minha vida. E Deus tem um plano para a tua vida também. Ele haverá de completá-la. Ele fará. Porque Deus, quando estabelece, Ele estabelece. Quando Ele faz, Ele faz. Quando Ele realiza, Ele realiza. Ele não deixa nada para trás. Tudo está consumado. Então, mesmo que a volta de Jesus não seja durante a nossa vida aqui na terra, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, não sabemos quando, mas Ele estabelecerá o seu plano. E o seu plano principal é a vida eterna, reservada para cada um de nós que cremos no seu nome. Por isso que o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, lá no primeiro discurso. Que faremos, irmãos? Arrependei-vos e creiam. Depois falou sobre o batismo, que não era o principal, porque nós temos um que está lá no céu, nós vamos nos encontrar com ele, que é o ladrão da cruz. Ele nem foi batizado. Ele não foi batizado porque não houve tempo, essas coisas não é desculpa. Mas aqueles que não são batizados, e há tempo, há condições, devem ser batizados. Porque creem no nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus os abençoe. Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em teu nome para a glória do Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar no decorrer, ó Deus amado, deste dia, ao voltarmos para os nossos lares, que voltemos em paz e alegria, cheios da graça e do amor do Senhor nos nossos corações. Perdoa-nos, ó Deus, se nós temos cometido algo que não agradou ao Senhor, ou que não agrada ao Senhor, ó Deus, e purifica-nos pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado uma vez por todas lá na cruz do Calvário, e que tem, ó Deus, eficácia até o dia de hoje. Nós oramos, ó Deus, agradecidos e consagramos a Ti, em primeiro lugar, as nossas vidas. E, ó Deus, consagramos a Ti os elementos da Santa Ceia, o pão e o cálice, que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, que foi entregue por nós. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Nós, ó Deus amado, Te louvamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.